Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Milena Ramos Borru, Head de Corporate Affairs da Sandoz. Milena, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, o prazer é meu. Aqui comigo na bancada, a professora Suzy Dias, da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Milena, Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Milena, conta um pouquinho para a gente o que faz a Sandoz. A Sandoz é uma empresa da indústria farmacêutica, com sede na Suíça e que está aqui no Brasil, atuando no mundo e no Brasil, principalmente na área de genéricos e biosimilares. Então, a gente está presente em todas as farmácias do Brasil com os nossos produtos, com os nossos medicamentos. E também a gente tem diversas parcerias com laboratórios públicos e também com o governo federal. Hoje eu tenho uma liderança feminina. Uhum. Me conta um pouquinho, para passar aqui para os nossos colegas, como você fez essa sua carreira dentro da empresa e qual a posição que hoje você toca na empresa. Uhum. Eu estou completando agora 20 anos de carreira. Então, logo na universidade, eu já entrei na indústria farmacêutica, então comecei a minha carreira dentro da comunicação corporativa, que é uma área basicamente formada por muitas mulheres, né? Então, a faculdade de jornalismo, que onde eu me formei, é uma faculdade com uma maioria de mulheres, né, na formação. Então, vem nessa toada aí de áreas formadas por muitas mulheres. Eu fiz toda a minha carreira praticamente na indústria farmacêutica e vejo que fui crescendo dentro da área de assuntos corporativos, passando por todas as áreas da comunicação, junto com o crescimento desse cenário de mulheres na liderança. Então, conforme eu fui crescendo na minha carreira, eu fui crescendo junto com outras mulheres que estavam junto comigo também na liderança, nesse cenário aí de uma participação maior de mulheres na liderança. Milena, o que faz Corporate Affairs? Conta para mim. Hoje, a minha posição de Corporate Affairs trabalha basicamente com 3 áreas. Uhum. Então, eu tenho toda a área de comunicação corporativa, interna, externa e eventos, né? Então, relacionamento tanto com o público interno quanto externo, Tá. com jornalistas, enfim, com a mídia em geral. Cuido de todos os canais externos da companhia. Eu tenho também a área de relações governamentais, então todo o trabalho de relacionamento mesmo com os órgãos públicos, com o Ministério da Saúde e também com as secretarias, tanto no âmbito executivo quanto legislativo. Você precisa ir para Brasília muito? Uhum, sim, o trabalho basicamente está lá. Ah, é? Verdade? Sei. Então tem essa interação muito grande com Brasília. Uhum. E uma outra área que também eu tenho como responsabilidade é a área de relacionamento com pacientes. Então, na indústria farmacêutica, a gente trabalha muito em parceria com associações de pacientes, que são organizações sociais que trabalham pelos direitos, né, dos pacientes. Então, eu também tenho como responsabilidade esse relacionamento com essas organizações. Quais seriam os principais desafios da indústria farmacêutica? E pensando também, como o nosso tema é liderança feminina, da mulher estar nessa indústria? Eu acho que como indústria, a gente tem um papel muito importante no acesso à saúde para a população. Então, esse trabalho de relacionamento com diferentes stakeholders, e principalmente na Sandoz, que trabalha pelo acesso da população, está muito nesse objetivo de criar parcerias inovadoras, formas de trabalhar, pensando sempre em como que os pacientes podem melhorar os seus tratamentos e terem acesso aos melhores tratamentos, né? Então, eu acho que o grande desafio é entender de que forma que a indústria pode se organizar dentro de um sistema de saúde público super bem estruturado e que também tem muitos desafios de orçamento, de gestão, enfim. Eu acho que o grande desafio é o trabalho em conjunto, né? Pensando em todos os interesses de cada uma das partes. Agora, com relação às mulheres na liderança, o que eu conheço de indústria farmacêutica é que é uma indústria que já vem trabalhando nesse tema há muito tempo. Então, 20 anos atrás, eu já via algumas empresas já
colocando a mulher na liderança como uma das prioridades de sustentabilidade, né, de ESG, na época nem chamava esse nome ainda, Sim. mas as empresas já vêm trabalhando nisso porque já entendiam há muito tempo que a diversidade era uma ferramenta fundamental para a sustentabilidade dos negócios, né? Me conta um pouquinho, Milena, você falou da comunicação corporativa. Uhum. Como é que você faz para deixar um alinhamento, né, entre o C-level e o dia a dia da empresa, em questões diversas, incluindo a diversidade, para fortalecer, de certa forma, todo esse poder que a diversidade pode trazer também para o core business? Uhum. E isso é algo que impacta. Você vê que a comunicação interna ela é muito estratégica para que haja esse alinhamento entre o chão de fábrica e a diretoria? A comunicação interna ela é fundamental para esse processo. A gente está numa empresa multinacional e que as decisões corporativas são tomadas globalmente. Então, você pensa numa empresa que está presente em mais de 100 países, a gente tem uma diferença cultural muito grande. É difícil o alinhamento quando a gente tem diferenças culturais, mas uma vez que essa decisão está dentro da estratégia da companhia, a gente consegue ir cascateando e entendendo de que forma que cada uma dessas culturas vai trabalhar com esse objetivo, né? A comunicação, ela tem esse papel de diálogo. Eu costumo dizer que a gente é responsável por comunicar, por compartilhar informações, mas a gente também é muito responsável pela escuta. Então, né, a área de comunicação, ela está no relacionamento com todas as áreas. Todas as áreas são os clientes da comunicação. Então, a partir do momento que a gente leva alguma informação, a gente também tem que estar aberto para receber. E a gente consegue ser um termômetro do que está acontecendo, do que a gente está comunicando e de que forma que as equipes estão recebendo Se a notícia essa foi bem informação. recebida ou não. Exatamente. E se não foi bem recebida, precisa ter um reforço, precisa rever a estratégia, precisa olhar para isso com cuidado, né? Eu sempre tive uma dúvida muito grande em cima disso. Numa multinacional, o que adianta você ter, ou como você trabalha quando você tem um feedback diverso do que a empresa está propondo como modo de atuação, sem perder, vamos dizer, a identidade ou a cultura que o grupo quer manter. Como trabalhar esse retorno sem perder a identidade do grupo? Sabe que eu estou há 1 ano na Sandoz, né? Então, vim da indústria e tal, mas cheguei há 1 ano no momento em que a companhia se desmembra de uma outra e passa a atuar de forma independente no mundo inteiro. Então, eu chego para esse momento e vou fazer várias conversas com as equipes. Então, a gente queria rever todo o processo de comunicação interna, rever os canais e dar uma organizada. Então, sentamos com os times de força de vendas, com os times internos, né, de escritório e fábricas. E na primeira conversa, foi super interessante. Eles falaram, isso funciona, eu leio todos os comunicados, sexta-feira é um bom dia para receber todos os materiais, ou podcast eu não ouço, vídeo eu gosto de ouvir e tal. Eu e minha equipe saímos de lá pensando, ótimo, a gente já sabe o que fazer. No dia seguinte, almoçamos com outra equipe. A outra equipe disse completamente o oposto. Falaram, eu não vejo nada na sexta-feira. E aí que a gente sentou e fez uma lição de casa para que a gente tenha diversos canais. Para que a gente possa atender todo mundo. De que forma que esse cliente precisa receber essa informação e de que forma que a gente pode flexibilizar. Porque o mais importante é que eles entendam a mensagem, que eles entendam o que a gente precisa que eles saibam com relação ao clima organizacional, com relação aos nossos valores, às nossas estratégias. Então, a gente uma ferramenta que a gente vai testando o que dá certo e o que não dá certo. É diário. Por isso que é tão importante esse processo também de escuta. E a Sandoz faz genéricos no mundo inteiro? No mundo inteiro. Eu nem sabia que existem genéricos no mundo inteiro. Existem no mundo inteiro. No mundo inteiro. Milena, qual é a diferença entre remédios genéricos e biosimilares? Os medicamentos genéricos, eles são medicamentos muito parecidos
com os medicamentos de referência. Então, eles têm o mesmo princípio ativo e eles atuam exatamente da mesma forma no organismo. Então, eles têm qualidade e eficácia, mas eles têm algumas diferenças e que são autorizadas a entrar no mercado. Perfeito. E os biosimilares, eles são também muito parecidos, mas com os biológicos. Então, são medicamentos que têm outro tipo de mecanismo no organismo, mas que também têm testes de qualidade e são autorizados a serem distribuídos no mercado. E nos dois casos, eles são bem mais econômicos, bem mais baratos do que o remédio principal, é isso? Sim, essa é a grande vantagem. Isso, porque eles são medicamentos que já não têm mais patente, então eles são autorizados a serem produzidos por outras indústrias, né, em comparação com o de referência, e por isso eles têm um custo mais barato e o preço mais baixo para a população. Isso é fantástico, né? A gente conseguir fazer com que esse princípio ativo chegue numa escala através do SUS, ou mesmo sendo comprado direto pela população, sem realmente ser inviável economicamente. E isso depende também da regulação, né? Então, a gente tem uma lei de genéricos aqui no Brasil que está completando 25 anos e que fez com que a população tivesse mesmo acesso a esses medicamentos. Isso é fundamental. É curioso eu lembro disso. Você lembra? Foi na época o ministro da Saúde era o José Serra. Exatamente. E foi em relação a medicamentos começou pela AIDS, de AIDS. Não começou, isso, exatamente. Com as patentes. E que foi um case mundial, não? Exatamente. O SUS é um case mundial, né? Então, a gente tem muito orgulho de falar sobre o acesso à saúde que a gente tem aqui no Brasil. Você comentou, Milena, da sua relação com canais externos e provavelmente vocês devem estar muito próximos ao SUS, Sistema Único de Saúde. Como vocês atuam com eles, já que as tabelas, no geral, não sofrem correções há algum tempo, pelo menos é uma queixa do setor, e toda a dificuldade de capilarização dos medicamentos em âmbito nacional. Como é que é o relacionamento do setor privado com o setor público de saúde? É feito de forma de parcerias, né? Os medicamentos genéricos, por exemplo, eles são oferecidos dentro do programa da farmácia popular aqui no Brasil. Temos vários medicamentos da Sandoz dentro da farmácia popular e que muitos deles são oferecidos de graça para a população. Então, esse é um programa do governo e a gente forma parcerias com eles. Então, precisa de um relacionamento próximo para que a gente possa entender qual é a melhor forma de oferecer os nossos produtos dentro dos programas do governo, né? Farmácia popular é um deles, onde estão os nossos medicamentos genéricos. Tem outras parcerias, por exemplo, em que a Sandoz tem trabalhado muito fortemente com relação aos medicamentos biosimilares, que são as PDPs, que são parcerias para o desenvolvimento. Então, está dentro de um programa do governo para aumentar o complexo industrial no Brasil e também para que o Brasil ofereça a produção local dos medicamentos. Então, nesse caso, a Sandoz faz parceria não só com o governo federal, mas também com laboratórios públicos. Então, a gente tem parceria com Biomanguinhos e também com Butantan, para uma transferência de tecnologia. Então, a Sandoz era detentora da tecnologia. A gente tem o medicamento biosimilar, por exemplo, e com o subsídio do governo e com o investimento também, a gente ensina o laboratório público como produzir esse medicamento. Que curioso, mas como é que funciona o modelo de negócio quando você faz essa transferência de tecnologia Você ensina, mas aí participa qual é o arranjo? Funciona da seguinte forma, a gente firma uma parceria com o laboratório público. Esse laboratório, durante 10 anos, a gente vai transferindo a tecnologia, então vai ensinando o laboratório a como produzir, quais são os equipamentos que precisam ser investidos, precisam ser adquiridos por esse laboratório. A equipe do laboratório vai até a nossa fábrica, aprende como faz. Então, durante esse processo de 10 anos, a gente passa a oferecer para a população brasileira o nosso medicamento pelo SUS. Então, esse é o modelo. Enquanto a gente ensina o laboratório público, o governo federal oferece o nosso medicamento para a população. Interessante. Que legal. É uma contrapartida pela compra nesse período. Exatamente. Após 10 anos, o medicamento passa a ser do laboratório público e a parceria passa a ser
das duas entidades e a gente fica fora. A tua percepção hoje do SUS, qual é? Você já está no setor há muito tempo, mas o que você tem... A gente fez vários projetos sobre o SUS nos últimos anos. Uhum. E o que você acha do sistema? Eu acho que é um modelo incrível. Né? A gente que tem relacionamento com outros países dentro da empresa, todas as vezes que a gente explica o que é o SUS e explica o que é as PDP, só o Brasil tem esse modelo de negócio, né? Então, é motivo de muito orgulho. É claro que tem desafios, é claro que sempre vai ter desafios. Quando a gente fala de saúde, é sempre muito complexo. A gente tem medicamentos de baixo custo, mas a gente também tem medicamentos de alto custo que precisam também ser oferecidos para a população, né? Os pacientes têm direito a terem os melhores tratamentos, então eu acredito que tem muito a evoluir ainda, mas a gente tem uma história muito boa para contar. Que legal. O Sandoz é Suíça. Uhum. E você que tem contato com outras empresas, outros Sandoz no mundo inteiro? Sim. Sempre? Sempre. E dá conflitos culturais? Como que é isso? Qual é o país mais divertido de se trabalhar? Eu nunca tive lá ainda, né? Estou um ano na empresa, mas, por exemplo, o Brasil faz parte de uma região em que está toda a Ásia, então né, até a Austrália. Então, é muito interessante porque alguns modelos, alguns projetos, outros países olham e falam, gente, vamos fazer isso aqui porque isso funciona. E tem outros projetos que não faz o menor sentido. Existe uma diferença muito grande entre custo entre os países. Existe uma diferença muito grande entre governos e políticas de saúde, né? Então isso também faz muita diferença. Mas a troca de experiências é muito rica entre os países. De boas práticas também. De boas práticas, né? Algumas coisas que não necessariamente o projeto inteiro pode ser utilizado, mas uma parte dele. Sim. Existe também uma diferença muito grande de maturidade entre os países na relação com os governos, na relação com a saúde como um todo, né? Então, tem muitas oportunidades, alguns eu países vejo. A relação é mais próxima com o governo, é melhor, sim. Outros não. Sim. Helena, eu como professora gosto sempre de fazer essa pergunta, que você trabalhou em diferentes empresas, você disse, né? E hoje, como tema é liderança feminina, eu gostaria muito de saber as dicas que você daria para os nossos alunos, e principalmente como o tema é liderança feminina, para as nossas mulheres que querem chegar nessa alta gestão na indústria farmacêutica, que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, né? Competitivo. Mas eu acredito que tem espaço para todo mundo. A gente não tem muitas indústrias, muitas empresas, né, farmacêuticas aqui no Brasil, mas tem muita oportunidade, sim. Eu acho que as empresas, muitas delas já têm um foco muito grande nessa questão de colocar mulheres na liderança. Eu acredito que é uma decisão que as empresas precisam mesmo tomar e trabalhar e focar nisso. Tem que ser de cima para baixo, acho que é uma decisão top-down mesmo. Mas eu acho que essas mulheres, as suas alunas, também precisam fazer esse movimento de baixo para cima, né? Porque a gente não está falando só de alta liderança, a gente está falando de liderança em todas as camadas. Então, essas mulheres, elas vão começar nos cargos mais baixos, mas elas também precisam se capacitar, também precisam tomar essa decisão de ocupar esses espaços e abrir o diálogo para que possam ir crescendo. As empresas têm muitas oportunidades no sentido de oferecer ferramentas também para essas mulheres, e eu acho que todo mundo tem que participar. Existe um trabalho que precisa ser feito também com os homens, né? Então, a gente vem de um cenário machista, de valores machistas, e que precisam ser trabalhados dentro das empresas. As empresas são nada mais do que o reflexo do que a gente tem na sociedade. Então, por isso que eu estou dizendo, essas mulheres também precisam se capacitar, também precisam ocupar esses espaços de forma madura dentro das empresas. E talvez até se posicionar, né, um pouco mais nesse sentido. Não, e sim, Milena, nessa linha do que a Suzy perguntou, e o que você enxerga qual que é o grande ganho da diversidade dentro das diferentes áreas da empresa?
O que você enxerga assim, isso contribui para o core? A diversidade é comprovada que traz melhores tomadas de decisões e sustentabilidade para o negócio, não só com relação às mulheres na participação de tomada de decisão, mas também da diversidade como um todo, né? De raça, de idade. Né? A gente tem trabalhado também bastante a questão do etarismo, esses jovens entrando dentro das empresas e como que estão se comportando, como é que estão olhando essas mulheres na liderança. A gente precisa que essas meninas queiram ser, né, essas líderes. A gente também é um exemplo para isso, né? Mas eu acho que precisa ser um trabalho organizado, corporativamente, porque muitas vezes tira as pessoas da zona de conforto, mas que a gente consegue ver muito mais, não só cuidado com as equipes, os homens também têm essa habilidade de cuidar, mas traz uma outra forma de tomada de decisão, principalmente. Eu acho que nas relações a participação das mulheres ajuda muito. O que você diria para a Milena de alguns anos atrás, ainda na faculdade? Putz, eu diria, você vai chegar lá. Não que naquela Força época... aí, garota. Força. Não que na época eu soubesse muito aonde eu queria chegar. Eu fui construindo isso ao longo da minha carreira. Eu sou casada, tenho 2 filhas. O casamento e a maternidade, para mim, eram coisas muito naturais que aconteceriam de alguma forma. Mas a minha carreira... acompanhando o crescimento da minha família é fundamental para as 2 coisas, né? A família me ajudando na minha carreira e a carreira ajudando na minha família. Então, é isso. Você vai chegar lá. E hoje eu diria a mesma coisa. Eu ainda vou chegar a muito lugar ainda. Não acabou aqui. Milena, nota 10. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Parabéns pela liderança feminina na empresa. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer.